Eu libero ele a hora que ele quiser. Tá olhando, não, mas ele tá sendo gentil, não tá olhando. Ele vai ficar aqui em São Paulo. Não tem nada a ver com o nosso programa aqui. Só Eles estão me apertando aqui. Ó, o assessor bravo, hein? Bravo homem aqui. Ó, o segurança, tá feliz, não? Aí, ó. Ô, Rogério, primeiro, o Neto está te ouvindo aí, tá todo mundo lá no estúdio. Quem que tá hoje no estúdio? Hoje está no estúdio o Godoy, tá o Leandro Quesada, Marília Ruiz, esqueci alguém? Não, acho que é essa a turma. Manda um abraço para todos, um abração, Neto, em especial para você. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Muito gentil desde sempre, né, Rogério? Rogério, falar dessa fase que o time está atravessando, conseguindo bons resultados, inclusive fora de casa, que era uma dificuldade que você vinha enfrentando, e esse bom momento aliado a uma vitória também muito grande fora de casa contra um dos favoritos sempre ao título. Aqui é difícil sempre jogar, eu acho que foi, não digo nem como resultado, mas como postura do time, foi talvez o melhor jogo como visitante do ano. E é sempre expressivo você vencer Palmeiras no Allianz, né? Eles estão acostumados, gramado, velocidade de bola, dá um pouco de diferença. A gente vem jogando de 3 em 3 dias também, uma vitória importante em Copa Libertadores. Uma pena que não para por aqui, né? Que a gente tem que continuar. E então a gente já está em Belém, quarta-feira, para um jogo de Copa do Brasil também. Volta contra o Botafogo no sábado. Nós em 13 dias vamos jogar 5 jogos. E temos que tentar se sustentar, sobreviver a essa maratona de jogos. Mas muito feliz com o resultado de hoje. Não sei se você consegue. Marília tem uma pergunta e Quesada. Marília, qual é a pergunta? Eu vou transmitir para ele. Queria saber do Rogério, nesse começo de Campeonato Brasileiro, paralelamente à Libertadores, no planejamento dele, ele está mais à frente no Brasileiro ou na Libertadores, onde ele caiu no Grupo da Morte? Você caiu no Grupo da Morte na Libertadores e você está hoje do 16º para o 7º lugar no Campeonato Brasileiro. A pergunta da Marília é, você está mais à frente, se vê mais à frente no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores nesse grupo difícil? Putz, eu acho que o grupo da Libertadores, por mais que a gente esteja 2 pontos à frente do Inter, 4 pontos à frente do Atlético Nacional, é um grupo com os 2 últimos jogos fora de casa contra essas 2 equipes. E serão jogos muito difíceis. Então nós temos que concentrar toda a nossa energia no jogo contra o Nacional em casa, que o torcedor faz diferença para a gente na Fonte Nova. E mesmo chegando a 10 pontos, eu acredito que se a gente conseguir vencer, que é o objetivo, conseguir vencer o Nacional, que veio de um bom jogo contra o Inter em Porto Alegre, ainda vai faltar um ponto e vai ser pesadíssimo. Não vai ser fácil. As pessoas podem imaginar pelo número de pontos, mas os 2 jogos fora de casa, nós pudemos enfrentar Inter e Nacional, Atlético Nacional, e são 2 equipes fantásticas, muito boas, que tendem a normalmente vencer seus jogos como mandantes. O Campeonato Brasileiro está só iniciando, mas eu acho que é onde a gente tem que manter nosso foco máximo, porque é o que a gente tem de calendário garantido. Eu acho que não é o brasileiro, você se manter, conseguir participar um 2º ano de Copa Libertadores, se você conseguir, é fantástico. A Libertadores eu acho que a gente vai ganhando casca para um dia, quem sabe, lutar por algo maior, mas vamos tentar sobreviver nas 2 competições. Decilo, as 2 são dificílimas. Ô Decilo, fala pro Ceni aí. Leandro Quesada, agora... Não, mas fala pro Ceni aí que ele deveria, ele e o Renato Gaúcho, ter a oportunidade de dirigir a seleção brasileira do que ele está fazendo na carreira dele. É o que eu penso. Não sei se vai dar tempo do Quesada perguntar, mas o Neto está colocando que você, Rogério Ceni e Renato Gaúcho deveriam ter oportunidade na seleção brasileira. Como é que você enxerga isso? Não, eu acho que eu estou super feliz, eu gosto de trabalhar no clube, eu gosto do dia a dia. O dia a dia é o que formata um time e eu gosto de trabalhar, é uma oportunidade bacana também, o crescimento do Bahia nos últimos 2 anos, né? Uma equipe que em 2023, quando a gente chegou, estava beirando ali para cair. E se salvou, subiu 8 posições do ano passado, do ano retrasado para o ano passado. Hoje está jogando Libertadores. Eu acho que tem gente mais pronta aí, tem nome de fora. Enfim, eu acho que qualquer um que dirija a seleção brasileira tem que ter liberdade para trabalhar. É a única maneira. Se o treinador tiver liberdade para qualquer um, lógico que tem vários nomes muito à frente, até de fora do país, que tem mais bagagem e tudo, mas liberdade para trabalhar acho que é o essencial. Valeu? Rogério. Abraço. Obrigado, tá? Valeu. Mas o Bahia conseguiu saltar da 17ª para a 6ª posição com essa vitória que aconteceu, e eu estava descrevendo os lances aí, acabei nem falando. Foi um lance, uma combinação, uma boa troca de passes entre o Cauli e o Kaique acabou fazendo o gol da vitória do time do Bahia,
quebrando uma invencibilidade do Palmeiras de 7 partidas, 7 vitórias consecutivas na temporada 2025. O Bahia não ganhava do Palmeiras fora de casa desde 2012, Neto. Então, uma vitória importante do time dirigido pelo técnico Rogério Ceni. E eu volto com você, vamos ver se personagens do Bahia vão aparecer, porque do Palmeiras foi só... Oi, tô aqui. Fica com a gente aqui. Fica aí com a gente, você participa junto com a gente. Você aí trabalhando no Allianz Parque, você participa junto com a gente aqui, até porque você tá aí em loco. E aí você tem, né, toda a condição. Quesada, o Palmeiras teve uma chance com o Vitor Roque, mas antes disso, deixa eu colocar o gol para que todo mundo que esteja em casa, para você no Brasil todo, com apito final, 7k.bet.br, esse é o gol da equipe do Bahia. E um golaço, diga-se de passagem, né? Você vê que, olha a jogada, ó. Essa jogada de 1-2, ela é primordial. E aí tenta sair o Everton, mete por cima, faz o golaço, diga-se de passagem, o menino que se chama Kaique. Palmeiras, quem fez o gol foi o Kaique, quem fez o gol do Cruzeiro foi o Christian, quem fez o gol do Vitória e Grêmio, Carlinhos e Emerson, quem fez os gols do Botafogo, Vitinho e Savarino, que chocolate do Botafogo ontem, Ceará e São Paulo, o Rian e o Francisco, para mim, o maior papa da história, o Francisco, o cara que teve a mais humanidade, mais pensou no ser humano, foi o Papa Francisco, o grande Papa Francisco. Quesada, uma derrota dessa e uma vitória do Flamengo, e o Flamengo com 14 pontos, o Palmeiras não pode deixar o Flamengo se distanciar muito, né? Pode falar, Godoy, o que você viu? Você viu alguma coisa aí? Do que você tá a quantidade de defensores do Palmeiras... É bastante, né? 5 contra 2, 3 e o Benedetti aqui que deu uma vacilada, que ele abandonou o Kaique. Se ele acompanha o Kaique, ele chega dividindo com o Kaique. Então, só que tem uma coisa, mas eu acho que quando você faz uma jogada, solta devagar pra mim aí, quem tá comigo aí, fala o nome. Ô, Pierre, quando você tá aí, você vê, ele pede pra meter lá do outro lado, meteu. Quando você faz 1-2, é difícil o zagueiro ter a habilidade ou a velocidade ou a cintura pra, pegou, veio pra dentro o Kaique, tocou, já saiu velocidade. Aí, o Gustavo, Giai, ele tá de costa, ele não enxerga. Aí vem o menino, o Kaique vai, pode soltar devagarzinho. Aí o Everton vai dar o carrinho, ele mete por cima, um golaço. Um baita resultado, bora Bahia, bicampeão brasileiro. E aí, Quesada, pro Bahia e pro Palmeiras, qual a sua ideia? Esse é um lance do puro suco do futebol brasileiro, né? Que a gente não vê tantas vezes assim. Isso é treino, hein? Isso é treino, isso é trabalho. Não é treino. Isso é treino. Pra quem jogou é treino. É treino, não tem winner. Pra quem não jogou é treino. Agora, Neto, se você puder voltar, eu queria que você explicasse aí o Cauli com o zagueiro paraguaio ali, tá vendo? O Gomes tá ali com o Cauli. Tá. Ele vai empurrar ali o Cauli, aí ele abandona a marcação. O Evangelista não vai em cima do Cauli. Calma aí, gente. Tá tendo... E aí, Neto, calma aí. Aí acontece a jogada, Kaique vai tabelar Kaique é um caramba. Se caiu o negócio da minha... Pera aí. Caiu o negócio da minha cabeça aqui pro seu. Eu vim cá pra cá. Cauli tabela com o Kaique. E aí o Kaique recebe... Aí não dá... Aí que vai... jogada linda, hein? Que jogada linda. Que jogada linda. Isso é sensacional. Vamos lá, Marília, qual a ideia sua, uma das maiores jornalistas do país, onde o Palmeiras perde em casa, certo? Tava bem pra caramba e continua bem pra caramba. Não é um resultado como esse. Sim. Ruim é o jogo do Santos, que a gente tá vendo aqui no Premier. Um jogo horrível. E o Bahia do Rogério Ceni, que consegue vencer o Abel aqui no Allianz Parque. O Bahia do Rogério Ceni teve uma semana espetacular. Ele lidera o grupo mais... Da Libertadores, considerado o grupo da morte na Libertadores. É um resultado enorme, um triunfo enorme do Bahia, que não vencia no Allianz Parque desde que inventaram a bola, quase, desde 2012. O Bahia faz um começo de campeonato interessante, porque tem que lidar com várias frentes, tem um elenco bom, jogou muito bem hoje no Allianz Parque. O jogo caminhava para um 0-0, esse gol sai nos acréscimos. Um 0-0 muito bom, com várias alternativas. O Palmeiras, no finalzinho, arriscou uma pressão, estava com 4 atacantes, se desarticulou um pouco. O Vitor Roque não faz gol, Marília? 13? 11. 11? 11, hoje tiraram um gol dele em cima da linha, mas ele entrou também hoje no jogo. O Palmeiras terminou com um jeito diferente de jogar, né? O Abel, quando percebeu que poderia fazer uma pressão, o Paulinho entrou muito bem, é verdade.
mas o Vitor Roque não conseguiu ainda sair, não saiu o gol do Vitor Roque hoje, e a vitória do Bahia ela foi merecida, porque foi um jogo com alternativas, o Bahia já tinha acertado o travessão do Everton, num chute de fora da área, resultadaço, obviamente que o Palmeiras segue vice-líder do campeonato, não abala tanto, mas o Palmeiras tem um rendimento no Allianz Parque, nesse campeonato, curioso, o Palmeiras tem mais de 80% de aproveitamento fora de casa, e em casa só 48%. Mas você sabe que eu acho que os times que jogam, os times grandes, se eles tiverem 60%, 65% dos resultados em casa, dificilmente eles caem. O time que tem mais de 70%, ele briga pelo título. Godoy, fiz outra pergunta. A torcida do Palmeiras entendeu a derrota? Teve algum problema? Não teve nada? Porque tem uns caras chatos aí, né? Não, mas o pessoal entendeu. Não teve vaia, não teve crítica, não. Até porque o Palmeiras não jogou mal, né? E vem numa sequência de recuperação. A última derrota tinha sido para o Corinthians no Campeonato Paulista em março, jogando aqui em casa. Então, vinha de uma longa invencibilidade o time do Palmeiras, num trabalho de recuperação, num trabalho do Abel fazendo as peças se encaixarem. E hoje, o Gustavo Gomes falou agora há pouco aí, até uma falta de sorte na avaliação dele, porque na última bola, no último lance, mas ele também lembrou, né, quantos jogos o Palmeiras conseguiu ganhar na última bola, né? Naquela bola quando você está imaginando que o jogo está, mas só termina quando acaba, quando o Godoy apita, dá aquele apito de final de jogo, né? Então, assim aconteceu hoje, sofreu o gol, muitas vezes ganhou o jogo, tendo essa chance da última bola. Hoje foi a chance do Cauli e do Kaique e a vitória importante do Bahia. O Rogério está sorridente aqui, né? Vamos ver, entrou agora na coletiva, vamos ver se na volta a gente consegue puxá-lo para bater um papo aqui, de repente até com uma escuta, vamos ver se a gente bota uma escuta. Godoy, dá para entender que um resultado como esse, pro Bora Bahia, é maravilhoso? Pode responder rapidinho que eu boto a Abel. Pode responder. É maravilhoso o resultado. Ganhar fora, início de campeonato, ver com a diferença, a pontuação está muito próximo um do outro. Então, ganhou fora é um tremendo resultado. O Palmeiras vai ter que reverter no retorno contra o próprio Bahia, né? Tentar recuperar os pontos que perdeu com o Bahia em casa. Recuperar próximo jogo do Palmeiras é contra o Vasco. Isso no Brasileiro. Na Copa do Brasil é contra o Ceará. E no jogo de hoje mostrou a eficiência que não teve, né? Teve jogando na altitude e não teve hoje, eficiência. Então não adianta criar oportunidade como criou e não aproveitar. Tem que aproveitar. O mínimo que cria já é difícil conseguir oportunidade. E depois não tem eficiência, né? Para conseguir transformar a eficiência em eficácia e acabou sendo penalizado no finzinho do jogo. Você vê como é que... Esse aí ficou bonito assim, hein? Você vê como é que é a torcida do Bahia, né? Ameaçaram o Rogério Ceni de morte, lembra disso ou não? Sim, sim. Queriam a cabeça dele, queriam arrebentar com ele. Quem que tá na chave do Bahia na primeira colocação? É o Bahia, né? Quem que ganha o jogo fora de casa é o Bahia, né? Que colocação que tá o Bahia no Brasileiro, vocês podem colocar, tá na 7ª posição. Então, o Rogério Ceni é um excelente, maravilhoso, incrível treinador. A verdade é o seguinte... Quando você tem um time, acho que tem 2 times para ganhar o título. Por exemplo, tem agora, na 6ª ou na 7ª rodada, eu não sei. Sexta rodada. Para mim é Flamengo e depois o Palmeiras. Para você? Para mim também, Flamengo e Palmeiras. E o Internacional, que meteu 3-1 ontem também na equipe do Juventude. Antes do campeonato começar, eu achei que o Atlético poderia fazer uma campanha melhor. Esquece. E eu fui enganado aí, talvez pela conquista do Paulistão. Eu coloquei o Corinthians como um time que poderia... Né? Mas são esses dois, Neto, são os 2 times a serem batidos em todas as competições nessa temporada. O Luciano Juba ao vivo com o nosso querido Decilo, direto do Allianz. Vamos lá, o Juba, esse menino bonito, com esses brincos esses brincos lindos aí. O Neto está dizendo aqui, esse menino lindo, com os brincos e tudo, Neto, boa noite para você. Juba, falar da importância, o tamanho dessa vitória, vocês que vêm numa sequência muito boa, né? Ceará, Atlético Nacional, agora o Palmeiras. O que é que dá para dizer desse time do Bahia aí? Onde é que a vitória apareceu? Qual foi o fator fundamental para vocês conseguirem o resultado? Boa noite. Boa noite. Então, a gente sabia, né, que tinha um jogo muito difícil pela frente hoje. A equipe muito qualificada do Palmeiras, né, jogando dentro de casa, muito difícil de vencer eles aqui. Então a gente, né, mudou nosso jeito de jogar fora de casa, a gente não vinha fazendo bons jogos
mas hoje a gente mostrou o nosso potencial, o potencial de todo o grupo, né? Conseguimos fazer um grande jogo e conseguimos um triunfo que era o que nossa equipe estava esperando para hoje, para que a gente possa seguir nessa crescente aí que a gente está vindo, né? Terceiro triunfo consecutivo e espero que nossa equipe possa estar crescendo ainda mais dentro do campeonato. Queria, se você pudesse falar, duas questões mais. Primeiro, essa última bola do jogo, né? Essa última bola é aquela de quem veio para brigar mesmo, não desistir. Sobre isso, dessa última bola, e sobre o trabalho do Rogério Ceni, que começou meio questionado, a torcida lá meio brava também, já pedindo até a cabeça dele, o pessoal estava lembrando no estúdio, e agora uma situação completamente diferente. Então essas duas questões, a última bola e o Rogério Ceni. Bom, a última bola ali, né, a questão que a gente sempre fala, a gente não tem que desistir, né, do começo até o final do jogo, né, e foi o que aconteceu hoje. Nossa equipe lutou, né, desde o primeiro minuto, né, a gente sabia que em algum momento a gente ia ter uma chance boa de fazer gol, tivemos alguma oportunidade no primeiro tempo, né, não conseguimos fazer, e no segundo tempo, né, na última bola ali, o Kaique junto com o Cauli ali, né, desde lá de trás também a gente conseguiu sair de trás jogando, né, deu um bate e rebate, mas a bola continuou com a gente. Então chegou ali na frente o Cauli, o Kaique, né, conseguiram fazer uma bela jogada ali, né, e fazer o gol para nós. Isso mostra, né, a força de todo o nosso grupo, né, os jogadores que vieram do banco puderam mudar a partida para nós, fazer o gol e dar o triunfo para a gente. Sobre o Rogério, cara, é um excelente, né, treinador, né, ele nos dá total confiança no dia a dia, né, nos treinos, para que a gente possa estar, né, desempenhando o nosso melhor, né, a gente dá todo o apoio para ele também, se precisar, né, um grande treinador, e tenho certeza que ele sempre vai fazer o melhor para a nossa equipe e para todo o clube também. Seguindo aqui a coletiva. O Bahia, no primeiro momento com a parceria, estava entendendo o que era jogar tantas competições ao mesmo tempo, mas esse ano fez um time tão forte que vocês conseguiram jogar 3 partidas em 6 dias, conseguiram 3 vitórias por 2 competições diferentes e trocando, saindo. Então dá para falar que hoje o Bahia é mais do que um time. Ele é um elenco preparado para enfrentar a maratona que se apresenta em 3 competições. Como falei, né, nosso elenco tá muito forte, né? A gente viu hoje aí os jogadores que saíram do banco, né, podendo dar o triunfo para nós, né, e aqueles que começaram jogando também, né, jogaram muito bem, né? Então creio que isso ajuda bastante, né, para essa maratona de jogos, né? E como o professor sempre fala, é bem melhor a gente ter um calendário cheio com bastante jogos, né, do que estar jogando só final de semana, e isso mostra, né, o porquê de ter um elenco tão forte como esse, né, e espero que a gente possa seguir ainda mais firme para que possa estar dentro de todas as competições. Obrigado. Falou aqui o Luciano Júnior.